Bom dia, comunidade da Escola de Educação Básica Hélio Vassum. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Helios Podcast. Eu sou o professor Cleimar e hoje eu estou aqui com dois estudantes do segundo ano matutino. Bom dia, meu nome é Luan, tenho 16 anos e sou aluno do segundo ano matutino. Bom dia, eu sou a Vanessa, tenho 16 anos e sou aluna do segundo ano matutino. No episódio de hoje, discutiremos sobre a exploração do trabalho. O que seria essa exploração do trabalho? A exploração do trabalho pode ter muitos contextos, mas o que nós vamos focar seria quando a pessoa, o funcionário nesse caso, trabalha com um patrão sem ter as devidas proteções, um ambiente correto, em condições insalubres, forçado, sem a vontade dele de estar lá trabalhando. Uma falta de remuneração também? Também pode ser. Uma remuneração adequada, né? Sim. E geralmente o empregador ele visa o lucro sobre o esforço e o tempo do empregado, assim explorando não só o trabalho e a mão de obra, mas também o tempo, a juventude. Quem são os mais afetados pela exploração do trabalho? Na antiguidade, a escravidão era uma das formas de exploração mais árduas. A exploração ela não vinha só do físico, mas também do mental dos escravos, que possuíam diversas dificuldades devido à desigualdade social, dentre outros fatores da época. Eles sofriam diversas agressões físicas, agressões morais, e além de não ter direitos, eles não tinham liberdade, eles não tinham opção de sair desse meio. Mas e pensando um pouco na contemporaneidade, os trabalhadores sob o regime CLT, existe exploração do trabalho com esse grupo? Existe, não deveria existir, mas não tem como negar, deve existir. Talvez não totalmente muito expressivo, mas continua deve existir. Um exemplo é um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, né? Começa de manhã e vai até de tarde, que ele recebe um salário mínimo. Dependendo do trabalho que ele faça, não é o correto. Se ele dá um exemplo, no final do mês, ele dá um lucro de 10 salários mínimos para o patrão, automaticamente deveria vir mais um salário para ele. Porque ele não está trabalhando só por um salário, ele está trabalhando por 10. Então, tem essa coisa ainda na sociedade, mas não é o principal caso que tem na exploração. A principal coisa na situação atual é as condições de trabalho. Essa é o principal que tem a exploração atualmente. Porque tem certos lugares, não é o nosso caso nessa região atualmente, mas em outras regiões, lá para cima, lá no norte, nordeste, e lá no centro-sul, tem mais essa coisa das pessoas trabalharem em lugares insalubres, em fábricas que não são devidamente com normas, tem aqueles fatores de risco. Isso é uma coisa que vem de antes, vem desde a escravidão, essa coisa de não se preocupar tanto com os funcionários, que tem que ter uma dignidade, etc. Mas tem umas empresas que tentam fazer isso, inovar. As empresas que querem ter mais renome, elas têm que passar pela ISO para normalizar, garantindo que não tem como ter esses riscos de saúde, mas a maioria das empresas pequenas, umas empresas pequenas não tendem a buscar essa solução, não tendem a valorizar mais os seus funcionários. Você mencionou um ponto muito importante em relação à carga horária. 8 horas, mas se calcularmos quanto tempo esse trabalhador demora para se deslocar de casa até o trabalho e depois do trabalho até em casa, ou até mesmo se ele almoça em casa, porque nem toda empresa oferece um refeitório, né? Algumas não têm estrutura e o trabalhador precisa se deslocar até em casa para fazer sua alimentação. Claro, não é exatamente o caso da nossa região, porque o trajeto não é tão longo. Mas se pensarmos, por exemplo, em cidades maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, que o trabalhador precisa acordar às 5 da manhã para pegar 3 ônibus para começar a trabalhar às 8 da manhã e de noite ele vai chegar às 10 horas. Então essa carga horária, que antes era 8 horas, facilmente se transforma em 12, 13, 14 horas, e isso que nem somamos o almoço. Analisar a nossa realidade é muito importante, principalmente quando nós olhamos para a antiguidade. Os homens que trabalhavam na antiguidade eram provedores da família e eles não tinham que se preocupar com trabalhos domésticos, dentre outras coisas, a não ser com o trabalho para trazer o lucro para casa. A masculinidade é muito diferente, então uma escala onde o descanso vira só um momento de trabalhar de forma doméstica e de não poder priorizar o lazer
faz com que essas pessoas possam desenvolver doenças, essas pessoas possam desenvolver traumas e principalmente que essas pessoas se desanimem tanto do trabalho quanto da própria realidade em que elas vivem, já que o lazer se torna algo escasso, se torna algo que as pessoas não conseguem mais aproveitar e o pouco tempo que elas têm, elas precisam utilizar para fazer algo útil. Esse algo útil seria algo para organizar a semana, para na semana elas trabalharem mais. Vale ressaltar também que no passado as famílias eram mantidas pelo marido provedor, porque o salário que ele recebia dava suficiente muitas das vezes, né? Claro que não são não são todos os casos, mas na maioria das vezes ele conseguia sustentar a família, a esposa, os filhos, que geralmente eram muitos, e porque os filhos também podiam trabalhar, enfim, mas geralmente era uma pessoa que provia. Já na atualidade, talvez esse salário não cubra a família. Mas e aí, Lua, o que você pensa sobre o salário mínimo atual? Temos que lembrar que antigamente valia mais o dinheiro. Temos que comparar, porque os mais velhos falam que antigamente que nós fazíamos hoje com R$50, faziam com 5. Tem esse caso também que antigamente não é que ele talvez ganhasse mais, ele valorizava mais, que atualmente a nossa moeda está sendo desvalorizada. Então, o nosso produto se torna mais caro para nós comprarmos e nós exportarmos. Então, o salário mínimo está reduzindo, está tendo uma queda brutal, não está acompanhando a jornada de trabalho. Não tem como falar que está igualmente proporcional à jornada de trabalho. Principalmente os que não se especializam em alguma área específica. Esses que são os funcionários da empresa, que praticamente esses que mais sofrem a exploração. Porque o salário deles, eles trabalham 8 horas, a maioria deles recebe um salário mínimo, aquele vale de 500, 250. Vale refeição, talvez, vale transporte, mas tudo bem. Tem esses casos que tem essa remuneração, que é uma forma para tentar incentivar eles. Mas não cobre a quantidade de 8 horas, que também tem a coisa, que como foi dito antes, que tem aquelas 12 horas de ida, volta, um dia todo. Então, esse vale alimentação e vale transporte não consegue cobrir essas 4 horas extras. Que dentro de 4 horas, dentro do mês em geral, não seria só R$500 que ele receber de reembolso. Então teria que talvez ter um foco maior nisso, tentar aumentar essas propostas que aumente o salário, aumentar principalmente talvez os vales, que dá aquele incentivo, aquela pessoa que está trabalhando lá. Recebe um salário mínimo, quando vem mais um vale de 500, R$1.000, dá um incentivo. Sim, não tem como dizer fazer as compras do mês. Não tem como dizer que não dá um incentivo. Tu vê lá na folha de pagamento um salário mínimo, que acho que é 1.500, e lá vem lá o bônus, R$1.000 de vale, tu ganhou. Dá um incentivo. Tu tá falando que tu tá ganhando só o salário mínimo, mas tu sabe que tu tá quase ganhando 2, mas ainda seria uma boa forma de incentivar os funcionários. Mas por que ocorre essa exploração do trabalho? Que a maioria que acontece em umas empresas atualmente, os funcionários não tiveram um incentivo de uma educação financeira adequada. Se a pessoa não tiver uma educação financeira adequada, tem umas pessoas que vivem com salário mínimo. Tem umas pessoas que conseguem viver com aquele vale, só que tem aquelas pessoas que não conseguem viver com esse mínimo. Mas o que acontece isso? Deve-se também bastante por conta da educação financeira. Que se aquela pessoa não teve uma educação financeira certa, ela vai lá, ela ganhou o salário mínimo, 1.500. Vai lá, tem que pagar água, luz, internet, também tem que pagar comida, a casa, se está morando de aluguel, e tudo isso vai lá e dá 1.200. Ia sobrar R$300 até o fim do mês. Só que aí quem teve educação financeira guarda esses 300 ou investe em alguma coisa que pode saber que dá lucro depois. Mas a pessoa que não tem essa educação financeira, se deu 1.500, gastou 1.500, aqueles 300 que deveria sobrar de lucro, que seria para guardar se tivesse uma reserva, eles gastam logo. Eles não pensam em economizar por mês. O que eles fazem um dia e praticamente eles já gastam no próprio dia. O que eles trabalharam um mês é por mês, não é por um mês e pouquinho, um mês e 10 dias. O mês de ir acumulando para quando vê, no fim do ano, ter mais ou menos
2, 3 salários a mais do que já foi economizando, caso tiver um aperto, uma situação de saúde que é recorrente, nesses casos de exploração é bem recorrente, ter necessidade de uma saúde, buscar médicos. Isso não dá só esperar pelo SUS, que tem uns casos que são graves, então tem que ir buscar. Tu tem que ter aquele pé de meia guardado para te ajudar, incentivar isso. E por fim, o que será que pode ser feito para resolver esse problema da exploração do trabalho? Como foi dito no decorrer, tu completou nesse final, dá para se dizer uma fiscalização mais rígida, uma fiscalização mais contínua, com menor tempo de carência. Em vez de ser cada tantos meses, ser uma vez por mês, talvez uma vez por semana, ter um grupo que foque mais nisso. Talvez um novo órgão do governo que foque mais nessa busca de tentar ajudar as pessoas assalariadas. Isso seria uma forma, também não podemos esquecer, que foi citado desde o início, o salário, aumentar o valor do salário, aumentar ele proporcional ao quanto ele trabalha. Não só quanto ele trabalha em si, mas o deslocamento dele. Nós falamos lá no início, lá na metade, que não é só as 8 horas de trabalho que um funcionário cumpre. Nossa região, dá para se dizer que é 8, 9 horas, mas nas regiões de São Paulo, Florianópolis, grandes capitais, não segue isso. Segue 12 horas, que tem aquele condicionamento, tem que pegar ônibus, trocar de ônibus, e aqui tem muito tempo que nisso é roubado. São 4 horas, não valorizado, não remunerado para os funcionários. Gostando ou não, todo funcionário deveria ter esse valor maior. Não se deve esquecer também o papel da mídia nesse contexto, onde seria necessário que os agentes da mídia se moldassem e trouxessem a realidade em que essas pessoas vivem e mostrar para elas também os seus direitos, mostrar para elas que elas podem correr atrás dos seus direitos, de lutar pelas suas condições igualitárias. Também vale ressaltar a questão dos grandes discursos de meritocracia que existem na mídia, onde se tem essa ideia de você pode chegar a qualquer lugar pelo seu mérito, o que muitas vezes nós sabemos que para esses trabalhadores, para essas pessoas que precisam muito de um trabalho, que recebem um salário mínimo, não é só a questão do mérito, mas sim a questão da desigualdade no geral. Então, esses discursos eles vêm para construir muitas ideias que nem sempre são reais. Então, seria interessante também agentes da mídia influenciarem as pessoas a buscarem a informação sobre a meritocracia e entender que nem sempre é o mérito que vai levar a algum lugar, mas sim o esforço e a especialização com o tempo. Implementando, as empresas poderiam ofertar mais essa especialização para os funcionários antes de eles ingressarem ou durante o funcionamento, quando eles estão trabalhando, para não ficar só nessa coisa de meritocracia falando, pois se as pessoas receberem mais oportunidades, elas conseguem buscar mais. Elas tendem a buscar esse conhecimento, a se especializar realmente. Porque um funcionário que tem essa oportunidade de se especializar e decide se especializar, que mostra que está buscando uma melhor condição, está tentando ter uma melhor condição financeira, de saúde, de salário, entre outras coisas. Vocês têm uma mensagem a respeito do assunto para deixar para a turma, para a comunidade da escola? Acho que o ideal seria sempre lembrar que o trabalhador merece respeito, salário justo e condições dignas para viver com segurança, com esperança e com a qualidade de vida. Que também a exploração do trabalho não é uma injustiça apenas do indivíduo que está sofrendo ela, mas sim uma comunidade, uma sociedade que sofre com essa situação, não sendo apenas uma pessoa, mas sim um grupo maior. Perfeito, então chegamos ao final do 4º episódio do Helios Podcast. Eu agradeço a vocês pela presença, agradeço aos professores que cederam suas aulas para que esse episódio fosse possível e até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!